Inclusão é enxergar potencial onde os outros veem limites. Seja bem-vindo ao IntegraCast, um espaço onde saúde, educação e desenvolvimento humano se encontram para gerar conhecimento, promover a inclusão e transformar histórias. Eu sou a Rafaela Franco e hoje eu convido você para mais uma conversa que pode contribuir para enriquecer a sua prática profissional e auxiliar no cuidado, na educação e no desenvolvimento de pessoas. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Renata Fernandes, que é advogada, especialista em direito médico e da saúde. Renata, é um prazer tê-la novamente, né? Uma mulher ungida, uma mulher abençoada, com uma sabedoria que é de Deus. Obrigada pelo convite. E, assim, eu sei que eu não falei tudo sobre você, então eu queria que você mesma se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória profissional, né, como você chegou até onde você chegou, para a gente passar aí essas informações para quem está nos assistindo. Claro, isso é importante, porque falar o nosso porquê faz parte da qualidade do serviço que você presta, né? A gente precisa ter um porquê. O porquê você faz o que você Um faz? propósito. Um propósito, exatamente. Porque é o nosso propósito. Eu sou advogada há 20 anos. Em 2011, eu tive um diagnóstico maligno, né? Eu tive o diagnóstico de um câncer, então eu tive que sentar na cadeira do meu escritório e fazer a minha própria ação judicial para garantir a minha saúde, para garantir o meu tratamento de saúde. E a partir dali, então eu me especializei, eu entendi que essa era a minha vocação, garantir a saúde de todos aqueles que precisassem, e começou a aparecer muitas pessoas me procurando, precisando de tratamento, medicamento, e eu passei então a atuar especificamente na área da saúde, ajudando o paciente e ajudando também o profissional, que na faculdade não aprende sobre responsabilidade, segurança jurídica, então eu trago para ele também esse suporte para Uhum. que esse profissional possa atuar com segurança jurídica. Nossa, então assim, é como se você pegasse, você pegou a sua história, né? Peguei a minha dor A e sua transformei. dor e transformou. E eu acredito que isso gera muito mais acolhimento com o outro, né? Porque você já passou por este lugar, né? Você sabe as batalhas e você sabe o que essas famílias, né? Principalmente as famílias atípicas, que a gente vai entrar nessa seara, elas enfrentam para ter a garantia dos seus direitos, né? Exatamente, eu sei o que é estar naquele lugar de espera. Será que eu vou ter acesso ao melhor tratamento? Será que eu vou conseguir o melhor medicamento? Então, eu sei essa angústia que uma família enfrenta sem saber se, de fato, o seu ente querido vai ter o que tem de melhor na medicina. Uhum. Eu sei o que é estar nesse lugar. E quando eu consegui a minha liminar judicial para garantir meu tratamento, eu fiquei tão feliz que eu pensei, é isso que eu quero fazer daqui para É frente. isso que é o que eu, né? O meu propósito de vida, né? A mesma sensação de alívio que eu tive, ufa, vou ter o melhor tratamento no melhor lugar, com o que há de mais moderno da medicina. Essa sensação que eu tenho hoje, eu quero garantir para todos aqueles que precisarem também e receberem um não, né? Assim como eu recebi um não da operadora de saúde na época, eu sei que esse não traz um buraco no chão, Uhum. mas existe saída, né? Você tem alternativas jurídicas para garantir o melhor tratamento. E assim como eu consegui para mim, eu coloquei como meta, como missão de vida, eu entendi que era o meu propósito, então garantir também para todos aqueles que estiverem precisando. Entrando, né? Vamos já entrar nesse assunto. Vou trabalhar de forma hipotética, mas é o que a maioria das pessoas, né, que estão nos assistindo, eu acredito que estejam passando por isso. Tem um plano de saúde, né? O seu público é um público diverso, né? Quem procura Sim, você hoje? lógico que a grande maioria é beneficiário de plano de saúde, mas a Sim. gente tem também aquele que é usuário do SUS e que a Uhum. gente também consegue garantir direitos, mas a grande maioria é plano de saúde. E a maior parte são famílias realmente atípicas, com busca para tratar o transtorno do neurodesenvolvimento, essas intervenções. Sim, hoje 90% da atuação do meu escritório para essas famílias, e eu tenho um público também muito grande relacionado a câncer, né? Paciente Uhum. oncológico também.
até por conta da minha da sua história, história. mas 90% é de atuação para as famílias atípicas. Então, hoje eu, né, me colocando numa posição de ter recebido o diagnóstico ali do meu filho, e não encontrar na rede credenciada ali do plano todas as intervenções que o médico solicitou, né? É até bacana você também falar um pouco sobre essa questão do laudo, porque isso influencia muito, eu já sei, né? Sim. Qual o primeiro passo, né? Eu não encontrei, né, minhas intervenções dentro daquela rede credenciada, o que que eu faço, o que que eu preciso, né, buscar. Sim, o primeiro ponto, quando uma família chega no escritório, ou enfim, hoje com a questão da tecnologia, às vezes vem pelo WhatsApp, né, indicado Uhum, por alguém, eu pergunto: você já tem um relatório médico sim, isso é muito importante. discriminando o diagnóstico e tudo que você precisa? E muitas das vezes a família ainda não tem, então ela está Uhum, querendo realmente só saber o caminho, né, o passo a passo para alcançar o tratamento, ou ela tem um laudo, mas é um laudo muito ruim. E o que aí eu seria esse laudo ruim? e aí eu peço para olhar, então tu me manda o laudo para eu verificar. E aí é um laudo que não tem o CID, não tem. Qual é o CID do diagnóstico? Uhum, E é um laudo que não menciona a urgência e emergência de início do tratamento. sim. Nós, né, quem é da área da saúde sabe a questão da neuroplasticidade, Uhum, a janela de isso, oportunidade de avanço que uma criança tem para iniciar o tratamento, quanto antes ela iniciar, melhor será o prognóstico. Então, a gente precisa ter ali aquele laudo médico uhum, com o CID, dizendo qual é o diagnóstico, dizendo qual a especialidade que ela precisa, qual sim, a metodologia que ela precisa e a carga horária. sim, E é fundamental que mencione a urgência e emergência. É sim, necessário, né, que inicie o tratamento sob pena de agravamento do quadro clínico. É importante mencionar também que da importância do tratamento próximo à sim, localidade isso faz muita de diferença. domicílio, que faz É, a diferença, sim, né? Então, eu pego muito laudo que não tem essa informação, e aí você uhum. pede ao plano de saúde, você mora em Niterói, ele vai te jogar para fazer um tratamento na Barra da Tijuca. Imagina, uma família que precisa, né, uma criança que precisa aí, às vezes, de uma intervenção com uma equipe multidisciplinar, que praticamente ela vai estar de segunda a sexta fazendo terapia, Exatamente. com uma carga horária aí vamos supor, se for a aba, 20 a 40 horas, então como é que consegue dar conta, né? E eu já peguei, viu? Assim, indicação de rede credenciada, a família morava em Niterói, a rede credenciada na Barra da Tijuca. Meu E Deus. aí a gente, né, tem que fazer aquele papel de pegar, olha a distância, olha a Uhum. quilometragem de literalmente colocar o mapa ali na ação e informar para o juiz, olha, é inviável que essa criança faça esse deslocamento, né, uma distância tão grande, e também, assim, a gente não tem como garantir a continuidade de tratamento, sendo que no tratamento multidisciplinar são Sim, várias especialidades e essa criança não tem como estar todo dia num lugar diferente. É muito importante que seja realizado numa única clínica, isso, eu ia falar que sobre isso. seja apta e tenha ali a habilitação dentro da metodologia indicada pelo médico assistente, Sim. para que ele possa fazer, então, num único lugar. Esse é o melhor dos mundos. Isso, De esse é o fato, cenário ideal, é o né? cenário ideal. Porque, assim, o que eu acredito que a gente tenha que ter esse olhar, né? Eu acho que falta esse olhar de eu preciso garantir o melhor para que aquela criança se desenvolva até chegar num ponto que ela vai diminuir essa carga de terapia, mas para isso eu preciso desse cenário praticamente ideal. Porque pode ser que eu encontre essa rede credenciada, mas que eu não tenha essa carga horária. Às vezes eu vou encontrar, mas ali o médico colocou 3 sessões de fono. Eu vou encontrar uma sessão de fono. Aí eu vou fazer uma sessão em uma clínica, uma sessão em outra clínica, né? Que Exatamente. hora esses profissionais conversam? Que hora eles discutem o caso? Às vezes a Exatamente. orientação familiar em uma clínica vai ser um, né? Em outro espaço vai ser outro. Então, assim, é um cenário realmente ideal se conseguir ir próximo de casa, se conseguir que toda aquela grade ali seja atendida em um único espaço, né? Isso faz a diferença, Na Renata. prática, o que eu vejo muito acontecer aí voltando, só para a gente dar o passo a passo para quem Uhum, está assistindo a gente. Tendo um bom laudo médico, então ela vai solicitar ao plano de saúde a sim, autorização para aquele tratamento.
Então, ou o plano se omite e não responde, que a gente chama Uhum. da negativa por omissão, ou ele diz que a metodologia não está inclusa no rol da ANS, e aí Uhum. ele nega, ou ele indica uma rede credenciada que não está apta a atender aquela família. Uhum. Como assim não está apta? Hum. Não tem profissionais habilitados, Sim. certificados, né, na metodologia indicada pelo médico assistente, ou aquela clínica, a família faz contato, eu tenho a carga horária para você iniciar imediatamente fazendo terapia ocupacional, mas eu não tenho fisioterapia, você vai aguardar um Uhum. pouco. Então, assim, é uma logística inviável, né, para essa família, e Sim. pensando até no prognóstico, a gente Sim. não vai ter Não vai ter eficácia, evolução, não não vai vai ter ter. evolução clínica. Então, quando isso acontece, aí a família retorna, né, Sim. para mim, quando ela vem bem nesse início ainda só querendo saber os direitos, e eu falo, bom, diante da negativa, então a gente vai ter que judicializar, pedindo a tutela de urgência para que o plano de saúde seja intimado ao custeio do seu tratamento, seja se ele tiver rede credenciada, vai ser dentro da rede credenciada, Uhum. ou se ele não tiver rede credenciada habilitada, ele é obrigado a fazer o custeio em rede particular, na clínica escolhida pela família. Quando ele Uhum. não tem rede, ele tem essa obrigação de pagamento em clínica particular, que é o que acontece na maioria das vezes, Sim. porque os planos credenciam clínica sem metodologia, sem Uhum. habilitação em metodologia. A gente sabe que hoje, para pessoa com deficiência, autismo e demais diagnóstico, a metodologia específica Sim. adequada, Faz toda com a um diferença. profissional certificado, é o que de fato vai trazer evolução clínica. É, isso E aí. eu vejo muito isso, sabe? Da criança chegar assim, começar bem pequenininha por exemplo, não verbal, Uhum. e de repente a mãe me fala: Dá um "Renata, tá salto, um tagarela é, dentro de casa", e porque eu estava falo: "Vi recebendo, muito". né, as terapias específicas. Exatamente, você vê evolução clínica quando a criança de fato tem o tratamento adequado. É. E esse processo de judicialização é um processo que demora, é um processo desgastante? Como seria, assim, em termos de tempo, né? Sim, em Porque a gente está termos falando do quão precioso é o tempo para sim, essa criança, é né, o quão urgente, urgência, tudo é né, muito tudo é urgente. urgente. Então, por isso a importância do laudo médico fundamentado explicando a urgência, porque se o laudo explica a urgência e emergência de início do tratamento, a gente consegue a chamada tutela de urgência, né, que para os leigos liminar, mas o nome Uhum. técnico correto é tutela de urgência. Então a gente faz aquele pedido de tutela, o juiz recebe e imediatamente ele vai analisar o pedido, tá? Dependendo do cartório, se você distribui o processo, é um sorteio, né? Sim, sim. Então, tem juízes que no mesmo dia ele já vai analisar. Tem juízes que vai demorar 24 horas, outros no máximo uma semana para apreciar aquele pedido. E aí, quando ele aprecia, ele dá a tutela de urgência, ele já intima o plano de saúde a ou oferecer rede credenciada ou, quando eu já comprovo, não tem rede credenciada, né? Que eu faço essa Sim, verificação antes e já sim, venho comprovando no processo, e quando não tem, eu já indico a clínica particular, então, que a família escolheu. sim. Então, o plano já é intimado ao custeio do tratamento. A criança inicia o tratamento. E aí, o processo termina? Não. Não. A gente continua atuando naquele processo, porque é um processo que vai ter perícia. Então, a gente vai ainda ter a fase, né, de produção de Uhum. prova, e a gente vai ter, com certeza, a produção de prova pericial. A gente chega até a sentença, termina na sentença? Não. Não, porque o plano de saúde recorre até a última instância superior. Então, ele usa todos os Os recursos recursos. cabíveis para tentar invalidar o direito, e a gente vai trabalhando nesse processo até o STJ, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, a gente está falando de um processo que tem uma duração aí de 3, 4 anos tramitando, independente da agilidade do advogado, porque não depende Uhum. só do Sim, advogado, sim. né? É um trabalho que a gente precisa da família, do advogado, do servidor do cartório, do Uhum. juiz. Então, é um trabalho multidisciplinar. É, Então, a gente precisa que todo mundo trabalhe em conjunto para que esse processo termine. Mas, na prática, a gente sabe a realidade do sim. judiciário brasileiro, a morosidade que é, e por isso que é um processo longo, né? E além de ser um processo que tem uma tramitação longa, porque na sua grande maioria tramita por vara cível, que é um Sim. procedimento mais demorado,
a gente tem a questão dos descumprimentos judiciais, Sim. né? Porque não é só porque a gente já conseguiu a tutela de urgência que a gente tem a garantia de continuidade, não. Porque no meio do caminho No meio do ali, tratamento tem a negativa e tem que se interromper. estava tudo caminhando, funcionando bem, aí chegou um determinado momento, o plano de saúde parou de cumprir Uhum, a ordem judicial. E aí o advogado tem que vir, informar o descumprimento, pedir ao juiz que intime novamente o plano, ou então comine a multa pelo descumprimento, a fim de uhum. coerção, para que o plano então se sinta coagido a cumprir a decisão. Então, assim, é um trabalho intenso, É. é um processo bem desgastante, e tanto, né, para o advogado quanto para a família, porque está Sim. ali no auge do tratamento, recebe uma negativa, e agora? Mas eu tenho uma decisão judicial. Uhum, Mas a decisão judicial não impede que o plano venha descumprir. Por isso, sim. o advogado continua trabalhando para manter aquela decisão, manter o cumprimento daquela decisão. Porque quando isso acontece, há realmente o não repasse, né, para a clínica, então o plano não paga, e aí tem que haver essa descontinuidade. Então essa criança ela fica realmente sem fazer a terapia. Nesse movimento ela chega a ficar meses? Sim, quando fica muito tempo, aí a clínica, apesar de, Uhum, né, ter conhecimento do quadro clínico, às vezes sim, muito gravoso, né? Mas não tem como dar continuidade sem o repasse financeiro, né? Até sim. porque precisa, é uma empresa, né? Tem Sim, sim. todas as situações ali, que o empresário precisa arcar. Então, infelizmente, muitas vezes o tratamento é suspenso, e quando você tem ali, então, a declaração de suspensão, o juiz entende a urgência de agir para coagir o plano de saúde a cumprir a ordem judicial. E o que, que ele faz? Ele aumenta o valor da multa combinatória Uhum. pelo descumprimento, e aí o plano vê, pô, ou ele faz a penhora, ou se a multa não funciona, olha, eu vou aumentar o valor da multa se você não cumprir. Se mesmo assim não funcionar, ele então faz a penhora do valor do tratamento na conta corrente do plano de saúde, para que o custeio possa ser feito pela família. Como você falou, né, um É um processo, desgaste é um muito desgaste grande, muito grande, mas né. infelizmente ainda é o meio que a gente tem de garantir o melhor tratamento. Porque, Sim. como eu disse, muitas vezes a operadora tem rede, Uhum. mas na rede não tem um profissional Sim, habilitado à sim. metodologia, não tem carga horária Não disponível para tem. atender, então tem e não tem, né? É. Então, o meio assim de efetivar o direito ao melhor tratamento, a melhor tecnologia, hoje a medicina está avançada, graças a Sim. Deus, então hoje tem muita tecnologia bacana para tratamento, com a judicialização, infelizmente. É. E para quem não tem plano de saúde, né, existe também, a gente sabe, né, muitas famílias não têm plano de saúde, são famílias que não vão ter como fazer esse custeio, né, das terapias, principalmente para uma criança, né, que tem aí um quadro, vamos dizer aí de um nível mais, por exemplo, se tratando do autismo, nível 2, nível 3 de suporte, né, como é que a gente orienta essas famílias também? Para quem não tem plano de saúde, a gente precisa fazer esse mesmo caminho, né? Uhum, Ter um laudo fundamentado, explicando a necessidade de tratamento, a carga horária, a metodologia, e então essa família vai se dirigir ao Estado para tentar, indicação de rede. Aonde eu vou fazer? Qual o local de atendimento a prefeitura, sim. né, o município ou o Estado tem para me oferecer? Se a gente não encontra essa rede, ou se essa rede não tem também habilitação, não tem realmente carga horária para atender essa criança, é possível também a gente judicializar para que o Estado venha custear esse tratamento na rede particular. Uhum. Então vocês também têm essa demanda, Também trabalham com essa existe essa demanda. possibilidade. É interessante, porque assim, quando você falou do laudo, a primeira coisa que me veio na cabeça é, para uma família realmente, né, que não tem plano de saúde, que não tem condições financeiras, hoje, o quão difícil é conseguir É esse conseguir o laudo. laudo, né? É batalhar para receber esse O diagnóstico, laudo já é a primeira barreira que a é família porque sem enfrenta. esse laudo, num podcast anterior, eu falei, né, e o convidado ele trouxe justamente a questão de
a família não esperar, né, um diagnóstico para começar as intervenções, justamente por conta dessa janela de neuroplasticidade e toda essa urgência no tratamento, né? E aí a gente se depara, infelizmente, né, dentro do Brasil, são vários Brasis, e aí a gente se depara, infelizmente, com famílias que a primeira barreira é É o conseguir esse acesso. laudo, É né? verdade. É, Então, porque ou conseguem e chegam assim: "Ah, doutor, eu consegui pagar um médico particular, porque não uhum, conseguiu dentro da rede sim, também um profissional, consegui pagar". Eu falei: "Ótimo, e me mostra o laudo". E não é quando eu o... vou ver o laudo não está adequado, eu falo: "Olha, você vai precisar solicitar que ao profissional que acrescentem algumas informações", porque, a gente lê o laudo ali, a gente entende, mas a gente precisa trazer isso muito mastigado para o juiz entender, Uhum. né. Então, o juiz não entende de Sim, medicina, sim. ele entende do direito. Então, eu vou falar para ele o direito, mas ele precisa ter ali codificado no laudo: "Olha, realmente essa criança tem um diagnóstico tal, ela precisa de terapia tal, e é muito urgente, sob pena dela ter uma piora clínica", né. E aí eu tenho que, infelizmente, falar: "Olha, não está legal, pede para o profissional melhorar, acrescentar", né, porque o profissional não fez pensando na judicialização, né, Sim. e para judicializar a gente precisa adequar, a gente precisa ter mais informações para comprovar o direito. E tem essa barreira, às vezes, do profissional não querer, sabe, assim, ajudar a família por algum receio, que eu não sei, né, É, o motivo, ou ele não sabe de fato fazer, e aí entra, por isso a importância do advogado sim, especialista, porque eu me especialista coloco à nessa área. disposição, eu falo: "Olha, Sim. se o profissional tiver com alguma dificuldade, eu posso auxiliar, né, eu posso sugerir o que ele precisa ali detalhar no laudo para que a gente consiga então a tutela de urgência". Então eu sempre me coloco à Uhum. disposição para ajudar, mas de fato o laudo é a primeira barreira que a É família a porta de enfrenta. entrada e a primeira barreira. E aí foi bem interessante você tocar nesse ponto de ter alguém, com conhecimento de causa, porque muitas famílias, quando eu converso, né, fala assim: "Ah, mas é tão desgastante", porque às vezes o desgaste é ocasionado pelo profissional que não tem essa bagagem, né, ou seja, são tentativas e erros ali que ele vai estar todo momento, que um profissional como você, por exemplo, que já está aí há 20 anos na área, você já sabe que porta você vai, Sim, a onde gente, você vai a bater, gente corta caminho, né. isso, a gente encurta o caminho, porque a gente sabe o pulo do gato, né, então eu já sei o que Uhum. funciona e o que não funciona. Então a gente já encurta essa trajetória quando a gente já dá os passos certos, né, Sim. a gente já dá ali o tiro certeiro, né. É. Então é bem mais fácil realmente, eu sempre indico, assim como na área da saúde, né, você, tá com um problema, ortopédico, você não vai procurar o ginecologista, Sim, você vai procurar o ortopedista. Então quem tem, né, uma demanda relacionada à área da saúde, procure um advogado sim, especialista na área da muito saúde, importante. porque ele faz isso todo dia. Sim. Todo dia eu faço isso, então, dificilmente vai ter um caso que eu já não tenha visto, porque é o que eu Uhum. faço todo dia. Então a gente consegue prever o entendimento do juiz, a gente já sabe como que está consolidado o entendimento no judiciário Judiciário. referente àquela matéria. Então a gente sabe como contornar, né, e como acelerar aí todo esse processo. É. Renata, eu vou tocar num ponto que pode ser, um pouco polêmico, mas assim, é a área que a gente aqui, né, enquanto espaço multidisciplinar no Integra Neuro, a gente tem muita abertura para sair de dentro do espaço estruturado. Então, são profissionais que dialogam com escolas, né, são profissionais que querem estar sempre próximos às famílias, orientar as famílias. E falando de escola, hoje, por exemplo, a gente tem uma profissional chamada assistente terapêutica, né? Uhum. Essa profissional, ela hoje ela é considerada da área da saúde, mas ela atua no campo da educação, né? Ela atua no ambiente natural onde a criança está, né, fazendo a intervenção. Como é que hoje, porque eu sei, né, 3 anos coordenando o núcleo de educação inclusiva, Aham. então eu sei o quanto as famílias ficavam
assim, aquela angústia de saber que a qualquer momento o plano de saúde poderia não autorizar essa profissional dentro da escola, né? Que é uma profissional que está dentro da escola, mas é uma profissional que está sendo supervisionada, uma profissional que está sendo treinada para auxiliar aquela criança no desenvolvimento dela. Né? Então, hoje, falando assim da legislação, de como você também percebe isso, a gente corre esse risco de não ter esse profissional realmente mais dentro da escola? Eu acredito que É uma boa pergunta e realmente é um grande embate que a gente tem hoje no é um embate de judiciário. entendimento, de... Então, assim, antes de responder, eu acho que é importante deixar claro, né, a diferença do mediador para o assistente terapêutico, Uhum, que muitas pessoas ainda confundem, né? O mediador é aquela figura que deve ser puxada pela escola. sim. E se você tem um diagnóstico de um transtorno no desenvolvimento de aprendizagem, você Uhum, tem o direito de ter esse profissional ali te auxiliando e que é custeado pela escola e que não deve ser cobrado nenhum valor a mais uhum, na mensalidade por conta desse auxílio. E a gente tem a figura do auxiliar terapêutico, que é o profissional que deve ser custeado pelo plano de saúde. E isso vinha caminhando bem, eu já tive diversas decisões favoráveis, garantindo o custeio do auxiliar terapêutico pelo plano de saúde dentro das escolas, até que, recentemente, nós tivemos uma decisão no STJ, que é a nossa última instância, né, superior para que vai ali abordar esses assuntos, que deu uma decisão falando o seguinte: o plano só tem a obrigação de custeio do assistente terapêutico em ambulatório, né, no ambiente uhum, ali clínico, uhum. não mais no ambiente escolar. E aí virou um problema. Quem já tinha uma decisão judicial transitada em julgado, ou Julgado, seja, não sem tem mais recurso. possibilidade mais de recursos, não tem risco de perder esse direito, porque Uhum. esse direito já está em Adquirido, definitivo, né? é adquirido. Agora, aquela família que ainda está no início do processo, a gente não tem uma decisão definitiva, ou que vai judicializar, não tem mais essa garantia, porque hoje assim, o entendimento do judiciário não é mais uníssono, né? Uhum, Não é mais majoritário nesse sentido. A gente tem, por conta dessa decisão superior, que faz com que os juízes aqui de primeiro grau estejam atrelados, a gente tem hoje o seguinte cenário: a uhum, gente continua pedindo, porque uhum. cabe ao advogado tentar quebrar essa barreira e Sim, criar uma nova jurisprudência, né? A gente continua solicitando, mas eu sempre informo a família que eu não tenho como garantir mais esse sim. direito, por quê? Porque tem juízes, aqueles juízes que já tinham um entendimento favorável, vão manter, Vão manter. sabendo que lá em cima o plano de saúde pode conseguir quebrar e tirar. Uhum. E aqueles que não tinham vão se Vão valer desse seguir. entendimento superior para Sim. dizer não, não tem direito ao assistente terapêutico. Então, hoje está aquilo, depende do cartório que vai julgar e daquele juiz específico. Gente, e na prática isso faz uma diferença tão grande, né? Porque assim, o mediador, como você mesmo deixou bem claro, ele é um profissional, né, de apoio, de assistência pedagógica, né? Então é aquele profissional que ele vai ser ali conduzido pela coordenação pedagógica, ele vai ser treinado, né, pelos professores, é aquele profissional ali que vai ajudar, né, a fazer a ponte entre o aluno e o professor, mas sempre com esse olhar pedagógico, que é o papel da escola, né? Ela vai garantir ali a toda e a qualquer criança, né, qualquer sujeito que esteja dentro dela, né, a entrada, né, ou seja, a participação, né, a permanência e a aprendizagem. Então, para algumas crianças, né, principalmente crianças, se eu não tenho esse profissional de apoio, esse assistente pedagógico, essa aprendizagem ela fica muito difícil de acontecer. Sim, E a importância do assistente terapêutico. Realmente, algumas crianças e adolescentes, eles vão precisar desse assistente. sim. Eles vão precisar dessa pessoa que ali entende, né, de análise do comportamento ou outras, né, estratégias ali dentro daquele ambiente que tudo pode acontecer. Porque a escola, eu costumo falar, é onde tudo acontece. É o São as olhar da mãe ali dentro, né? Ele e são as acaba. invariáveis o tempo todo, né? O tempo todo você solicita aquele sujeito que ele amplie
as habilidades e competências já adquiridas. E, às vezes, para essas crianças, principalmente de nível 2 e nível 3 de suporte, eu só consigo ampliar essa habilidade e adquirir essa competência se eu tenho alguém me auxiliando, se eu tenho alguém modelando, se eu tenho alguém manejando, né? Principalmente uma criança, por exemplo, que tem um histórico de crise. Uma criança que tem um histórico, né, de estar dentro do espaço e escalar, né, no O nível mediador ali. não vai conseguir controlar. Entendeu? Então, assim, é algo que eu trago por essa vivência de escola, né? E eu acho que hoje os pais, né, principalmente que procuram aqui o espaço para a gente fazer essas intervenções, eles querem que a gente esteja próximo às escolas, né, oferecendo essa parte de orientação, mas eles também querem que ficar em paz, no sentido de você envia seus filhos, você tem 2 filhos, né? Tem um casal. Você sabe que seus filhos ali dentro da escola, em determinada situação, eles vão saber se posicionar, Sim. né? Eles vão se colocar, eles vão chegar em casa e contar o que aconteceu. Mas imagina uma criança, né, Que não não sabe verbal, verbalizar, né? Uma criança que exatamente. a mãe convive ali dentro de casa e sabe de todo o suporte que precisa, o quão esse coração fica angustiado Sim. em mandar aquela criança para a escola. Infelizmente, você falou em polêmica, não sei se quando você falou em polêmica você pensou nessa questão, quem fez o errado Sim, eu ia trazer acabou isso. prejudicando quem de fato precisa Sim, precisa sim. desse suporte, desse direito, né? Então, Porque foi um direito que, infelizmente, para alguns não foi bem utilizado, não né? utilizaram da melhor forma possível, então nem tinha tanta necessidade assim e Fez uso. fez uso e, infelizmente, acabou fazendo com que o judiciário tivesse, então, que tomar essa Uhum, decisão que, ao meu ver, não é assertiva, uhum. né? Porque se uma minoria age errado, quando você estabelece um critério, né, dentro do judiciário, você está prejudicando toda Todo. uma massa que, de fato, precisa daquele direito e que estava fazendo certo. É. Mas eu tenho expectativa que a gente consiga, os advogados especialistas, a gente que é quem faz a Sim, jurisprudência, a sim, gente quem sim. muda esse cenário, a gente batendo ali na porta, atuando, mostrando de fato o direito e a necessidade. Tenho muita expectativa de que isso mude, sabe? É. E, mais uma vez, a importância das famílias buscarem esses direitos, né? Buscarem se orientar com profissionais capacitados para, né? Eu, às vezes, vejo esse receio da família em buscar esse direito, porque também são famílias que já estão tão Sim, desgastadas, estão né? muito desgastados. Você, Assim, né? o que eu percebo, né, ali no dia a dia, você tem um desgaste familiar, realmente, uma mudança ali de rotina, uma mudança de planejamento. Uhum. E aí você já começa com aquele desgaste do plano de saúde. Hoje você tem um desgaste até para contratar, porque muitos planos não estão Sim. aceitando, que é ilegal, tá? Já digo É que é até legal. Você importante diz o saber. diagnóstico, não. Aí felizmente, você não é elegível à Uhum. contratação. Eu tenho recebido muitos clientes assim: ah, eu quis contratar e o plano simplesmente negou a minha É ilegal entrada. o É plano. ilegal, E o que que eu claro. É faço? discriminação, né? Sim. Então, o mais complexo é a gente comprovar que a negativa foi por conta desse diagnóstico. Então, a gente tem que comprovar isso daí. Comprovando isso, isso é crime de discriminação e a gente pode judicializar garantindo essa entrada, né? Sim. E também até pedir indenização, né? Porque você não pode negar a contratação por cor, por raça, por diagnóstico, por sexo, por nada. Uhum. Então já tem essa barreira, às vezes, Sim, de sim. entrada, e aí já tem esse desgaste de não ter resposta, de não conseguir contato, e a família fica perdida e precisa, sim, dedicar um tempo Sim, para resolver essas questões. Então, ela muitas das vezes abre mão do sim. direito. Eu já vi isso É, acontecendo. Ah, eu também desisti, já não estou vi. com Sim, paciência. Ou então ela não teve uma boa experiência porque procurou um advogado que não era especialista, então sim. ele acabou não sabendo dar o caminho correto e essa família ficou desgastada e sem esperança. E isso acontece muito. Mas, assim, já que a gente está aqui, né, cumprindo o nosso chamado, Isso, o nosso propósito. o nosso propósito, o que a gente pode falar é que direito é direito. Isso aí.
né? Hoje, dificilmente alguém fica sem saber o seu direito nas redes sociais. Se você Sim. colocar lá direito do autista, direito da pessoa com deficiência, vai ter alguma informação. Com Uhum. base nessa informação, procure um advogado especialista, que ele vai encurtar a sua trajetória e vai ser um facilitador desse desgaste Sim, aí sim. que você enfrenta. Então, realmente é muito importante procurar alguém e não abrir mão, porque a gente vê na prática, né, Rafa, o quanto a criança desenvolve, Sim. e não só falando de saúde, mas falando de direitos sociais, Sim, direito em relação sim. ao FGTS, direito em relação ao benefício previdenciário, direito em relação ao lazer, Uhum. a imposto de renda. São muitos direitos que a pessoa com deficiência ou com autismo possui e que você pode correr atrás para garantir qualidade de vida, para garantir dignidade, Dignidade, dignidade da pessoa humana, é isso aí, entendeu? Dignidade é o que o direito vem buscar para essas isso famílias. aí. Só nesse finalzinho aqui ela já abriu tanto ela já abriu tanto ali leque, né, de outras conversas, que já fica aqui o convite, né, para você participar de um próximo podcast Com aqui, porque o certeza. objetivo do IntegraCast é esse, né? É o nosso propósito, né, é gerar conhecimento para a gente ampliar esse olhar, né? Quem sabe até gerar novas perspectivas para as pessoas que trabalham, né, na área da Sim. educação, na área do direito, né, até para as famílias entenderem que tem outros caminhos, existem outras possibilidades, né, Nata? Então, assim, você abordou já isso, nesse finalzinho está aqui eu já pensando, nossa, já daria outro podcast. Verdade. Então já fica o convite para você, que eu já considero minha amiga, tá, gente? Quando Deus envia os amigos E deles, tem tanta afinidade que a gente, sem combinar, estamos viemos na paleta. na paleta de cores. Foi um bom encontro que Deus nos deu, Verdade. né? Parabéns pela Amém. iniciativa, Obrigada. parabéns por esse projeto. Muitas das vezes a gente encontra pessoas com muito medo, e o medo vem da falta de conhecimento. Sim, E quando você tem conhecimento, você passa a se sentir mais motivado e seguro a correr atrás, né, do direito. Então, o sim. propósito do podcast é esse. Eu adorei participar. Muito Ai, que obrigada. bom. Então, fica o convite, né? Participe das próximas conversas. A Renata com certeza vai voltar e teremos outros convidados. Fica com Deus e até mais. Até mais.